Eu tenho, então, vai precisar de avaliação de impacto, áreas maiores que 70 hectares para empreendimentos de interesse social, conforme a resolução SMA 54 de 2007, e empreendimentos habitacionais que não forem contíguos à malha urbana. Ele não está respaldado na resolução, mas essa definição é questão técnica. Eu tenho um empreendimento de 70 hectares implantado no meio de uma área de região de cana, distante de 40 quilômetros da área urbana. Isso vai promover uma modificação naquela região, portanto, merece uma avaliação. E a questão das áreas de 20 hectares no litoral, conforme a resolução SMA 68 de 2009. Então, como eu já disse, essa etapa antecede ao GRAPROAB, esse licenciamento ocorre na diretoria da doutora Ana, o protocolo é feito aqui, a análise é feita na CETESB, e só depois que é emitida a licença prévia que esse empreendimento vai ao GRAPROAB. Importante destacar que, na licença prévia, são estabelecidas condicionantes para a fase seguintes, o que envolve implantação do empreendimento e, depois, na sua ocupação. E essas exigências técnicas têm que ser cumpridas de acordo com as etapas definidas e, portanto, eu tenho que cumprir as exigências para entrar no GRAPROAB. Além do rol da listagem de documentos que entram, que estão listadas no manual do GRAPROAB para essa etapa do empreendimento, também eu tenho que olhar todas as exigências contidas na ALP para cumprimento delas. E isso será, na sequência, análise feita na agência ambiental posteriormente. Então, GRAPROAB, que equivale à licença de instalação nesse caso, e depois na licença de operação, que vai ocorrer na agência ambiental. Tudo bem? Vamos lá. Bom, a gente falou do certificado GRAPROAB, que equivale às licenças, e tem o prazo de validade, que eu mencionei um pouquinho, mas vou repetir. A partir de dezembro de 2002, todas as licenças emitidas pelo órgão ambiental têm prazos. Já estava definido o prazos através da Resolução CONAMA 237, de 97, porém, a legislação adequou os prazos de licenciamento para nós, no Estado de São Paulo, das fontes de poluição. Porém, as questões da avaliação de impacto ambiental já tinham esses prazos, também foi definido, também corroborou com a CONAMA 237 em 2002, toda a licença emitida pela CETESB tem prazo de validade. Portanto, o certificado GRAPROAB, onde tem a nossa manifestação e equivale às licenças, também tem prazo de validade, e esse prazo é de 2 anos. 2 anos para iniciar o empreendimento. Passado esse prazo, e possível prorrogação, se não foi pedido, não vale mais a manifestação. Eu gostaria também de dizer que temos muitas licenças para empreendimentos habitacionais emitidos pela CETESB anteriormente a 2002, e se o empreendimento não foi implantado, essas licenças também não têm mais validade. Se entende, e é uma discussão, uma vez que, depois que foi promulgada a lei em 2002, o decreto que alterou e pôs os prazos, tinham 5 anos para essas licenças serem revalidadas. No momento que não foi feita nenhuma mudança nessa licença, ela não tem mais validade e não se tem direito adquirido na questão ambiental. Começa o processo todo de novo. Certo? Então, a partir desse dezembro de 2012, como a gente falou, os 2 anos, prorrogáveis por mais 2, e também o certificado GRAPROAB, a partir de 2007, ele também passou a ter prazo de validade, prorrogáveis por mais 2 anos. Interessante entender que a gente tem um certificado que ele tem mais de uma atribuição. O certificado em si é para levar o processo, como ele começa na prefeitura, o projeto aprova inicialmente na prefeitura, urbanístico, e depois da manifestação do Estado com as suas restrições, ele volta à prefeitura para depois ser levado a registro, aprovação final na prefeitura e levar a registro. O certificado tem essa atribuição de levar o projeto à prefeitura para depois a sua aprovação ser registrado em cartório. E o papel principal da CETESB, que é a questão da licença prévia de instalação ou só de instalação. Portanto, tem que ter muita atenção com esses prazos de validade do certificado. A licença de operação, e também foi a partir de 2002, que foi instituída a licença de operação para empreendimentos habitacionais. Até essa data, a CETESB só vinha dando licença de instalação. A partir de 2002, passou a dar as licenças prévias de instalação e a de operação. E importante, o que significa essa licença de operação? É diferente das outras fontes de poluição que o Mauro mencionou e também das atividades licenciadas com avaliação de impacto ambiental. Essa licença de operação não é para ver
o empreendimento operando. Então, vamos supor, se eu tiver uma estação de tratamento dentro do empreendimento habitacional, eu não vou ver operando. O que eu vou ver dentro do empreendimento habitacional? Eu vou ver que a infraestrutura já está implantada, o projeto foi executado de acordo como apresentado, cumpridas as exigências necessárias, e vai se permitir que ele possa ser habitado. E aqui surgem algumas dúvidas. No momento que eu estou implantando um empreendimento habitacional, eu poderia estar também fazendo, ocupando, ou construindo uma unidade, ou construindo a minha casa concomitante à implantação do empreendimento? Sim, é possível fazer a implantação concomitante, porém, não se pode habitar antes da licença de operação. A licença de operação tem a atribuição de verificar se todo aquilo que foi proposto, tanto na fase do certificado, né, como se foi implantado, o LP ou LI, se foi implantada toda a infraestrutura. E isso que significa a licença de operação, autoriza a ocupação. A CETESB tem como hábito, no licenciamento de empreendimento habitacional, envolver dentro desse empreendimento as questões que estão nele inseridas, as elevatórias e estações de tratamento de esgotos. Portanto, esses sistemas não têm licença específica, eles levam a licença de operação junto com o empreendimento, é importante ficar claro. Como que a CETESB age depois se o sistema de tratamento estiver operando deficientemente? Vai ter uma ação corretiva para adequar o sistema, ok? É um pouco diferente dos outros licenciamentos. Que mais? A licença de operação, então, para empreendimentos habitacionais, não é renovável. Concedida, ok, ela já está concedida sem problemas e com exigências para a manutenção do empreendimento. Vamos supor, da operação dos sistemas, que depois passa para o poder público, se for loteamento, e no condomínio, atribuição dos condôminos. Importante destacar que, para a licença de operação, lembram que a gente emitiu o certificado GRAPROAB, com a autorização e o TCRA, Termo de Compromisso de Recuperação Ambiental. Portanto, as perguntas que muitas vezes nos fazem é: a licença de operação pode não ser concedida porque eu não terminei de cumprir o TCRA? Não. Em que momento a licença de operação não será concedida para o empreendimento habitacional? Desde que eu tenha um TCRA e não tenha iniciado o seu cumprimento, ou que o prazo para o cumprimento desse termo de compromisso de recuperação ambiental já se extinguiu e não foi feito nada ou não foi cumprido. Aí a licença não será. Normalmente, o prazo para o cumprimento do termo é maior do que o prazo que se implanta o empreendimento. Então, normalmente, se dá a licença de operação com a observação de que estaremos acompanhando a execução do termo e, no final do termo, ok, cumprido, sem problemas. Se não cumprir o termo, o que vai acontecer? Ações administrativas e a execução desse termo não cumprido. Então, tem uma relação com a LO, mas não impede de se considerar a LO para o empreendimento habitacional. Deixa eu ver o que mais. Bom, o que é objeto de análise nos empreendimentos, por parte da CETESB, nos empreendimentos habitacionais? Bom, como a minha colega Adriana já falou, a questão dos recursos naturais, a aplicação da legislação florestal, a questão das soluções de abastecimento de água e sistema de tratamento, ou seja, todo empreendimento, quando vai ser implantado, tem que ter a garantia de que 100% da população que será atendida vai ter água de abastecimento. E, se necessário ter um tratamento, nós vamos analisar que tipo de tratamento de água. A mesma coisa para soluções de coleta, tratamento de exposição de esgotos, a mesma verificação. Dependendo da localização, você tem a questão dos sistemas públicos, sempre a prioridade para interligar nos sistemas públicos. Quando não tem, o empreendedor tem que adotar medidas, outras alternativas, e nós vamos analisar essas alternativas. A questão da compatibilidade do empreendimento com o zoneamento estabelecido para o local, e assim como sua compatibilidade com a ocupação do solo circunvizinho. Então, a atribuição do licenciamento também é a compatibilização do seu entorno. Então, no licenciamento do parcelamento do solo, a gente vai verificar isso. As soluções quanto à coleta e disposição de resíduos e os aspectos referentes à legislação de proteção aos mananciais na região metropolitana de São Paulo. Os empreendimentos habitacionais, existe essa linha de corte para condomínios e desmembramentos no GRAPROAB. Nós fazemos essa linha... Pois não? 5 minutos? Ok. Nós temos a linha de corte e tem uma decisão de diretoria que compatibiliza essa linha de corte para condomínios e desmembramentos com a CETESB. Então, está dispensado do rito do licenciamento, ou é via GRAPROAB, que é LPLLO, depois na agência, mas não está dispensado daquelas questões que eu falei, que são as autorizações com relação aos aspectos florestais para supressão de vegetação e intervenção em APP, a questão dos 20% da área permeável, né, a área verde, e a legislação de área de proteção aos mananciais. Então, eu não vou ao GRAPROAB, mas, se eu tiver numa dessas situações, eu vou ao órgão ambiental buscar a minha autorização ou o meu alvará. Bom,
Aqui é um decreto que fez a separação, porque no passado a regularização também estava via Garproab, agora não mais. Tem instituído um programa específico da Secretaria de Habitação, que é o Cidade Legal. Mas a gente só está citando, mas não estamos tratando aqui de empreendimentos de regularização. Nós estamos falando do licenciamento ambiental de novos empreendimentos. Com relação à questão do parcelamento do solo, nós também temos o parcelamento do solo para a questão de outros usos, ou seja, não só para habitação, mas a questão dos loteamentos e distritos industriais. O licenciamento ocorre de que forma? Dependendo do porte do loteamento distrito e da tipologia de atividade industrial pretendida para o local, onde tem essas legislações que falam especificamente as características, mas quem define a tipologia que vai poder estar nesse local, ou seja, nesse loteamento, nesse distrito, é a prefeitura. No momento que ela define que ela quer um tipo de categoria de indústrias, nós vamos verificar quais são, o tamanho do empreendimento e vamos ver como vai ser conduzido o licenciamento. E o licenciamento pode se dar com um licenciamento ordinário comum na agência ambiental, dependendo do porte e da característica das indústrias, ou com avaliação de impacto ambiental. Vamos lá. Temos uma resolução 56 que define isso. Empreendimentos com área menor ou igual a 30 hectares, com previsão de instalação de atividades industriais e serviços com fator de complexidade de 1 a 3. O Mauro já falou, fator de complexidade é aquele que se leva em consideração as características das fontes de poluição, e a gente tem uma listagem no anexo da legislação. O licenciamento deve iniciar na agência ambiental com a apresentação do memorial de caracterização do empreendimento. Caso eu tenha empreendimentos com área superior a 30 hectares ou previsão de instalação de atividades industriais e de serviços com fator de complexidade entre 3,5 e 5, o licenciamento ambiental deve ser realizado com base em estudos ambientais, ou seja, EIA, RIMA, o RAP ou EAS, protocolados para análise no Departamento de Avaliação de Empreendimentos, no IE, na diretoria I. Então, esse licenciamento ocorre com avaliação de impacto, com a concessão da licença prévia e, na sequência, na agência ambiental para a LI e a LO. Bom, só para mostrar o site da CETESB, o Mauro já falou, mas é só para a gente mencionar, tem o acesso ao licenciamento aqui, por aqui em cima, ou por aqui embaixo, e no momento que eu entro, aquela listagem que o Mauro mostrou, mas eu estou indo direto à questão do parcelamento do solo e condomínios, e aí abre a área específica para parcelamento do solo e condomínios para fins industriais, com a respectiva orientação, em função da característica do empreendimento, quais são os documentos que devem ser apresentados e qual é o caminho do licenciamento. Então, era isso que eu tinha para falar. Obrigada. Então, rapidamente, nós chamamos os palestrantes, começando com o Mauro Kazui Sato, por favor. Primeira coordenadora da nossa mesa, Tânia Gazi, por favor, que vai dirigir os trabalhos. E, Tânia, eu tomei uma liberdade aí, as perguntas que foram chegando, eu já passei para os palestrantes para que a gente pudesse adiantar, mesmo porque a Adriana recebeu uma verdadeira brochura de perguntas e é melhor você consolidar tudo e para poder responder em poucas pasadas. Então, o Mauro Kazui, então, a Adriana, né? Ana Cristina, por gentileza. E a Célia Regina, poeta. Por favor, Adriana. Acho que a proposta, né, Tânia, as que chegaram, eu acho que poderia começar aqui pelo Mauro, que foi o primeiro palestrante, e aí a gente vai revezando pela ordem de apresentação, tá? Ok, bom dia a todos. Mais uma vez aí pedimos desculpas pelos transtornos na manhã devido ao grande interesse, né, e à vinda de diversas pessoas para este evento. Nós teremos agora cerca de meia hora de perguntas e respostas. Depois sairemos para o almoço. Mas eu gostaria de, antes de começar o debate, passar algumas informações práticas em relação ao intervalo do almoço, tá?
que, como nós estamos um pouco adiantados, nós poderemos dar um pouco mais de tempo para o almoço. Nós solicitamos a todos os participantes, os que estão nesse auditório e também os que estão no outro auditório, lá do prédio 6, que, por favor, retirem todos os seus pertences, né? Não deixem nada nos auditórios. Okay? Para a saída, para o almoço, nós temos 2 portarias na CETESB, mas será mais fácil sair pela recepção principal, que é por onde vocês entraram, né? Da saída na catraca. Então, a nossa sugestão é que deem preferência por essa portaria. Já ali na secretaria foi dada indicações de onde se pode tomar refeições aqui perto. Na volta e ao fim do debate, nós vamos combinar a hora. Nós pediremos a todos que, por favor, se dirijam para cá, né? Então, os que não puderem ser acomodados nesse auditório, nós acomodaremos no auditório lá do outro prédio, o prédio 6, um auditório menor, e pedimos a todos, por favor, não será possível guardar lugar na volta para a parte da tarde. Okay? Então, vamos começar a nossa sessão de debate, e os nossos palestrantes aí já estão com as perguntas, e vamos fazer, conforme sugerido, que também acho que é mais eficiente, vamos começar pelo Mauro. Por favor, Mauro, se puder selecionar uma pergunta. Alô? Estou separando as mais fáceis aqui para mim. Bom, a Miriam Gonçalves faz a seguinte pergunta: qual o recorte para o licenciamento de hospital? Não há recorte, não há linha de corte para licenciamento de hospital. Agora, por favor, Ana Cristina. Eu tenho aqui uma pergunta do Diego Tomás de Oliveira, da Prefeitura de Pindamonhangaba. Quando é que a gente apresenta o RAP e a partir de que momento é necessário o EIA para aterro sanitário? Na verdade, a gente não tem essa linha de corte explícita em nenhuma legislação. O que a gente recomenda é porque hoje em dia a gente tem o aterro que é só do município, tem aterro que atende regionalmente. Então, a gente indica que se faça uma consulta, dizendo, olha, quero construir um aterro para atender o município, sei lá, se for em Pindamonhangaba, tantos habitantes, é um aterro desse jeito, mais ou menos, em tal lugar. E, com isso, a gente consegue dar uma entrada na agência, a agência, se conseguir, já responde lá, se não, manda para a gente aqui, e a gente responde se é o caso de ser RAP ou EIA. O EIA, na verdade, a gente tem pedido para grandes empreendimentos, né? Agora, o importante verificar, vou acrescentar, é que, na verdade, para a implantação de aterros sanitários é uma questão muito complicada. Então, de antemão, antes de qualquer coisa, de escolher lugar, a principal questão é o local. Eu não sei, Pindamonhangaba, quanto é que está dos aeroportos ali, mas, por exemplo, hoje, aeroporto, aeródromo, significa uma restrição à implantação de aterros, mesmo bem operados. Vai ter que ter um parecer do Comar, etc. Então, quando for escolher uma área, seria interessante você plotar as restrições e depois escolher a área. E aí a gente imagina que, além dos precalços usuais de licenciar um aterro sanitário, a gente não deva ter mais nenhum impedimento legal muito complicado. Mas é necessário uma consulta. É mais adequado. Bom, Adriana, você tem uma brochura aí, não é? Quem sabe você consegue juntar algumas perguntas? Vamos lá. A pergunta é: espécies exóticas podem ser suprimidas da APP sem licenciamento? Precisa de compensação? Bom, a espécie exótica é livre o corte. Porém, como está na APP, o que vai ser objeto do licenciamento é a intervenção na APP. Tá? E a compensação vai ser pela intervenção na APP, não pela presença de espécie exótica. De quem é a responsabilidade pela implantação de infraestrutura de água e esgoto em um loteamento? Bom, perguntou se é prefeitura, loteadora ou concessionária.
No momento que vai ser feito o empreendimento, a responsabilidade é do empreendedor em fazer aquele empreendimento e prover com toda a infraestrutura necessária. Isso, na questão da definição do que é infraestrutura, está no artigo 2º da Lei 6766. Então, cabe ao empreendedor executar as obras, fazer o projeto, executar as obras, e, se for o loteamento, posteriormente ele vai fazer a doação para o poder público. Se for o caso da concessionária, vai doar à concessionária. Se for SAI ou DAI, a questão do sistema de abastecimento de água, de coleta, afastamento e tratamento de esgotos, para quem tem atribuição pelo município. Mas, no momento da execução do projeto, a atribuição de prover o empreendimento com infraestrutura é do empreendedor. Mauro. Eu tenho 2 perguntinhas aqui. A Daniela Bernardes pergunta: como se enquadra o licenciamento para a construção de supermercados? A CETESB não licencia supermercados. Essa é uma atribuição do município. O Getúlio Santos pergunta: o licenciamento simplificado demora quantos dias em média? Há contratempos que ocorrem geralmente causando atrasos? Quais? A gente trabalha com uma expectativa de que em até 15 dias se emita um LPIU. Da minha experiência como gerente de agência, o maior problema nesse tipo de licenciamento é a qualidade da informação que chega à CETESB. Por vezes, existe discrepância entre o que o cidadão informa como matéria-prima e o produto. Por exemplo, eu, pessoalmente, já encontrei um caso em que a matéria-prima era água e o produto era móvel de madeira. Aí você perde tempo devolvendo a consulta para o interessado para que ele refaça a pergunta. Eu tenho uma pergunta do Santos Gimenez, é isso, da Prefeitura de Suzano. Quer saber se o projeto ou estudo para uso de alguma forma do espaço embaixo dos viadutos do Rodoanel, em área urbana, onde havia casas e foram desapropriadas. Eu, de cabeça, agora não vou lembrar, mas, na verdade, é o seguinte: se esta área foi desapropriada, ela hoje pertence à Fazenda do Estado. Então, eu recomendo que, se existe a possibilidade de algum uso, a primeira coisa que tem que fazer é perguntar para o DR ou para o DERSA, se for para a concessionária, se for o Rodoanel Norte, ainda é o DERSA, né, o DR, que faz a concessão. E, se for o Sul ou o Leste, é a concessionária, que acho que é a SPMAR. Então, a primeira coisa que tem que fazer é uma consulta à concessionária ou então ao DR, porque se essa área teve desapropriação ou essa área pertence à Fazenda do Estado. É isso. E aí, dependendo do que eles responderem, seria interessante fazer uma consulta sobre o que se pretende fazer nessa área, porque é uma área de uso restrito, sobre o viaduto, precisa ver condições de segurança, passagem, enfim, em geral, precisa ter uma caracterização dessa área e o uso. Eventualmente, eu não vou dizer aqui que nada é compatível. Eu acho uma área de difícil ocupação, mas não é impossível. De repente, tem uma ideia interessante para fazer isso. A gente tem até a exposição de arte aí nesses túneis embaixo da Consolação, enfim. Mas, na verdade, eu imagino que vocês querem alguma coisa mais útil para o município. Então, eu acho que, na verdade, a primeira coisa tem que falar com o dono do Rodoanel naquele lugar, que acho que é o Rodoanel Leste, né, João Suzano, talvez com a SPMAR. E talvez também com o DR, porque essa área não é da SPMAR, é da Fazenda Pública que desapropriou. E aí, conforme for, vocês disserem que não há impedimento, vocês entram com uma consulta, talvez na agência ou aqui direto no Departamento de Avaliação de Impacto, dizendo: pretendemos fazer uma coisa assim, assim, debaixo do viaduto em tal lugar, como proceder. Mas, assim, eu não vou sugerir para vocês o que vocês podem fazer. Na verdade, a Prefeitura tem que ter já uma ideia do que quer fazer, a gente vai dizer se pode ou não, né? Dependendo do que vai envolver. Acho que é um pouco isso, mas requer uma consulta, porque é alguma coisa um pouco inusitada. A pergunta é: atualmente, como é determinada uma nascente intermitente, além das cartas cartográficas do IBGE e IGC? Bom, as cartas cartográficas, elas são indicativos. Vai prevalecer a vistoria de campo, tá?
Assim como existem nascentes que são apontadas nas cartas que não existem, também tem o contrário, não tem na carta, eu chego em campo, eu identifico. Então, a vistoria de campo vai prevalecer sempre. Como eu estou falando de intermitência, existem situações que requer vistoria em 2 épocas do ano, época de cheia e época de seca. E aí, infelizmente, vai ter que se aguardar para avaliar a situação da área. Também existem outros instrumentos, né, que podem ser apresentados no processo, os laudos hidrogeológicos, estudos específicos para esse tipo de situação. Tá? Mas a vistoria de campo prevalece sempre em relação às cartas. As cartas são indicativos. Opa, perdão. No parcelamento do solo, a Lei de Uso de Ocupação do Solo Municipal define a área verde como 10% e a lei estadual diz 20%. Como proceder? Qual técnico pode assinar projeto urbanístico? Bom, primeiro, na questão do parcelamento do solo, na uso e ocupação do solo, tem a lei municipal com 10% e a lei estadual 20%. Qual é o procedimento do órgão licenciador? Geralmente usamos a legislação mais restritiva, portanto, tem que atender os 20%, ok? Quanto à questão de quem pode assinar o projeto urbanístico, isso são os responsáveis, eu diria que quem diz isso é o Conselho Regional. Então, um projeto urbanístico pode ser aprovado por um engenheiro civil, um arquiteto, aquilo que está definido pelos conselhos regionais e que define qual é a atribuição de cada especialista, ok? Mauro, você. Tem mais um? O Marcos Weber faz a seguinte pergunta. Como a CETESB procede relativo a planos de fechamento de mina ou indústria? Quais as exigências procedimentais? São 2 assuntos. Plano de fechamento de mina é um estudo, um pleito que o minerador tem que apresentar ao DNPM, para que o DNPM diga que aquela reserva, aquela jazida, já chegou à exaustão. Como é que isso tem interface com o nosso licenciamento? Por vezes, um empreendimento, por exemplo, um aterro sanitário, quer se instalar numa área que era uma antiga mineração. Esse documento, Plano de Fechamento de Mina, é um documento instrutório do processo para que a CETESB só licencie uma atividade que não seja mineração dentro de uma mineração, desde que o órgão regulador, do DNPM, diga que naquele lugar não há mais jazida economicamente viável de ser explorada. Esse é um cuidado que a gente tem. Outro, o plano de fechamento de indústria. O decreto 47.400 de 2002 estabeleceu o seguinte: quando o empreendimento licenciado encerra atividades, ele tem que apresentar ao órgão ambiental um plano de encerramento para que eventuais passivos ambientais existentes sejam sanados antes de se descomissionar aquela área. Então, nesse caso, a CETESB exige que o empreendedor apresente um plano de encerramento de atividade com uma série de informações quanto ao processo produtivo, eventuais materiais deixados no local, resíduos e, se for o caso, o estudo ambiental que comprove que naquele local ou não tem contaminação do solo, água subterrânea, ou que essa contaminação tenha sido sanada. Eu tinha 2 perguntas encaminhadas para mim, mas que, pela divisão de atribuições, pertenciam ao Mauro. Então, essa foi uma que ele respondeu agora, e tem uma outra que também é atribuição do Mauro, então vai ser respondida por ele. Okay. A pergunta é: qual o instrumento de regularização ambiental para construção já consolidada em área onde só poderia construir 30% do lote? Bom, a pergunta está um pouco genérica, eu vou fazer alguma suposição. Eu estou entendendo que tem estágio médio de regeneração, né? Então, supondo que eu estou falando aqui de um lote com estágio médio de regeneração da Mata Atlântica, a legislação permite suprimir 50%
desde que esses 50 que fique na área seja 20% da propriedade. E aqui está falando em restrição de 30% do lote. Como quem está me perguntando aqui é do Guarujá, também tem a restrição da Serra do Guararu, né? Tem restrições da Serra do Guararu e tem as compensações ambientais também da 5.300. E, além disso, existem loteamentos em Guarujá que também tem TAC com a promotoria. E aí a ocupação também é definida pelo TAC. Então, existem muitas particularidades, a pergunta está muito